Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina Educação do Campo. No encontro de hoje, a gente vai ampliar a leitura sobre as marcos normativos sobre a educação do campo. Já ficou bastante evidente a importância da educação do campo, a sua trajetória histórica, né, enquanto lugar de luta, enquanto lugar de resistência e de busca de melhores condições para o campo, né? A partir desses princípios, a partir das discussões, a gente começa a pensar como deve ser uma educação do campo, né? Uma educação que respeite os diferentes sujeitos, que seja pensada pelos diferentes sujeitos e que veja o campo como espaço de vida, espaço de possibilidade. Deter sobre os marcos normativos e adentrando sobre os decretos, sobre a resolução, né, o que nós vamos fazer a partir de agora nos encontros, é muito importante para a gente ir percebendo qual o lugar da educação do campo nos marcos normativos. Por que a educação do campo foi conseguindo esses espaços, essas conquistas, né? É claro que não sem muitas lutas, sem muitas lutas. E aí assim, a gente vai pensando como deve ser a proposta de ensino na educação do campo, para a educação do campo, né? A gente sabe que ela nasce dos movimentos, a gente sabe que ela deve ser feita a partir dos movimentos, né? A gente percebe que, de acordo com como aparece na Lei de Diretrizes e Bases 93, 94/96, que coloca a educação do campo como uma modalidade. A gente sabe que nas discussões a educação do campo é mais que isso. A educação do campo é um projeto educativo, né? É um projeto educativo que pensa a relação homem-natureza, que pensa os princípios, o trabalho como princípio educativo, que pensa os diferentes sujeitos que devem ter acesso à escola, né? Então, no encontro de hoje, nós vamos nos ater à leitura dos marcos normativos. Irei postar mais textos, mas no sentido de fundamentar a produção do artigo. Eu espero que vocês estejam dando conta de produzir o artigo por etapas. É uma etapa interessante, cada etapa tem que ser feita com base nas leituras, tem que trazer uma escrita fundamentada, né? Então, assim, para fazermos essa discussão aqui, eu vou trazer dois conceitos básicos. O primeiro é o conceito de rural, depois o conceito de campo. Para a gente entender que o conceito de rural ele não comporta mais a discussão da educação do campo, né? Então, assim, quando a gente fala de rural, a gente remete a povos do campo que necessitam de assistência, né, e proteção. E que o rural é um lugar de atraso. Foi isso que ficou visível nas discussões, né? Quando a gente volta para o campo, a gente faz referência a uma identidade cultural, né, dos povos do campo, valorizando-os como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à vida na terra. Então, assim, a gente projeta o campo como espaço de vida, né, como espaço que produz cultura. E aí, assim, a gente, ao desenvolver a educação, tem que partir dessa relação, né, da relação do local, da relação escola-comunidade, né, para depois partir para o global. Então, assim, a importância da educação do campo é nesse sentido, né? Então, o que caracteriza o povo do campo é um jeito peculiar de se relacionar com a natureza, né? O trabalho com a terra, a organização das atividades produtivas. Então, assim, o campo produz vida, produz cultura, né? Produz a existência das pessoas, né? No caso,
E também é mediante mão de obra, né, dos membros da família, cultura e valores que enfatizam as relações familiares e de vizinhança. Né? É, e a gente vai destacar o vínculo com uma rotina de trabalho é, que nem sempre segue uma lógica mecânica. Né? Então, são essas as questões que a gente precisa discutir e precisa entender. E os marcos normativos vai nos dando essa possibilidade, né? É entender o campo como um modo de vida social, né? Que contribui para firmar a identidade dos povos do campo, para valorizar o seu trabalho, a sua história, o seu jeito de ser, os seus conhecimentos, a sua relação com a natureza e como ser da natureza, né? E aí o que as diretrizes, os marcos normativos vão nos mostrar é a importância de se ter escola no campo, né? Aí a gente volta e recupera a discussão de Caldart quando ela coloca que o sujeito tem direito à educação no e do campo. No campo, porque ele precisa aprender no lugar onde ele vive. Do campo, porque a educação tem que ser pensada por ele, né? E não para ele. E aí, assim, o que os marcos normativos vai nos dar uma dimensão é do que é a educação do campo, que espaço é esse, que escola é essa, né? E aí a gente vai percebendo, vai se entrando no âmbito da legislação, a importância de se reconhecer os sujeitos do campo, né? Vamos dizer quem são esses sujeitos, né? São diversos, vai dizer que escola é essa, né? Que espaço é esse, e aí a gente vai perceber que a gente pode ter alunos na cidade, que estudam na escola da cidade, mas que tem sua origem no campo, então são alunos do campo, né? E aí também a gente vai tendo no marco normativo a flexibilização, né, do calendário escolar, de se considerar a cultura, a vivência das pessoas, né, de se ter um calendário que respeite a cultura, que respeite os períodos chuvosos, né? Ou seja, quando eu falo que respeite é no sentido de que a escola dê possibilidade que esses sujeitos frequentem a escola, né? Outro ponto também é assegurar a escola no campo. A gente vive um fechamento de escola muito grande, né? As escolas sendo fechadas e é, as pessoas têm o direito de estudar no lugar onde vive, né? Uma das bandeiras da educação do campo que as pessoas têm o direito de estudar no lugar onde vive. Então, os marcos normativos é de sua importância que a gente conheça, né? Para a gente ir dimensionando essas conquistas, para a gente ir compreendendo o lugar da educação do campo né, no espaço do direito, né, nesses espaços de conquista. E aí a gente vai trazendo os normativos, a gente vai percebendo que um desafio da educação do campo é considerar mesmo a cultura dos povos do campo em sua dimensão empírica e fortalecer a educação escolar como um processo de apropriação e elaboração de novos conhecimentos. Por quê? Porque a educação ela lida muito com os conhecimentos sistematizados, né? Com os conhecimentos historicamente produzidos. Mas o conhecimento não é só isso. Né? O conhecimento historicamente produzido é um dos conhecimentos. A escola também precisa lidar com os conhecimentos populares, com os conhecimentos da vivência, né? Com as formas de conhecer que está presente nas diferentes culturas, nas diferentes maneiras de se relacionar, homem e natureza. Então, os marcos normativos vai dando conta de fazer com que a gente perceba, né? E quando a gente volta para a educação mesmo, a gente precisa discutir alguns paradigmas, né? Algumas situações postas na educação do campo, né? Uma delas é a agricultura orgânica, né? Discutir a agricultura familiar,
discutir sobre agrotóxicos, né? É, discutir também sobre os financiamentos da educação, o cultivo, a agroindústria. Então, assim, as pessoas que vivem no campo precisam ter clareza desses processos, dessas discussões, desses espaços que nos limitam, né? Então, a importância de se discutir a educação do campo reside mesmo nesses aspectos. E no encontro de hoje, eu espero que vocês leiam grifando os marcos normativos, né? É um texto amplo, por isso que eu destinei 2 encontros para a leitura, né? E continue a produção do artigo. Boa aula a todos.